sabe muito bem que o orgulho, ó, tem pessoas ligando, vamos atender aqui, vamos atender o primeiro telespectador. Por favor, pastor, atenda aí. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Com quem eu falo? Com a Érica, Irmã Érica, você fala de onde? de Santa Catarina. Santa Catarina. Irmã Joinville. Érica é a esposa do Paulo. Ela, Isso. cadê o Paulo? Tá aqui do meu lado. Através do programa Madrugada de Milagre, pastor. Eu vou deixar ela contar o testemunho. Conta o testemunho. Que foi que... Amém. Vamos aqui. Pode Irmã Érica, a senhora me ouve bem? A senhora está me escutando bem? Eu quero, inclusive, mandar um abraço a todos aí em Santa Catarina que estão nos acompanhando, né? Através do link, através do Facebook, através do YouTube. Eu quero que você entenda uma coisa. O que você vai ouvir agora, você que está nos acompanhando, é o testemunho de alguém que participou da programação, estava vivendo um momento difícil, Muito difícil. mas Deus entrou na causa. É verdade, irmã Pastor, Érica? em tempo verdade. difícil, ela teve uma boa atitude de ligar pro programa. A senhora não ficou com orgulho não, né? A senhora ligou para a programação. Sim, liguei. E o que foi que aconteceu quando a senhora ligou para a programação? Qual era o seu real momento? O seu atual momento estava como? Qual era a situação que a senhora estava vivendo? Eu tava passando por uma situação muito difícil, né? Que meu esposo, ele tinha acabado de ser preso, né? Foi uma coisa que lá do passado, de 2018, que veio acontecer assim do nada, quando a gente começou a arrumar as papeladas para fazer nosso casamento e tudo. A gente viu que o inimigo ficou muito furioso com isso, né? E ele trouxe essa causa lá de 2018, que a gente nem sabia, nem imaginava, para tentar nos abalar, nos desanimar, Só um minutinho, irmã Érica. Olha só, Tá. você que está nos acompanhando aqui pela Rede TV e pelos canais via internet, veja bem, a irmã Érica, que está lá em Santa Catarina, ela está nos relatando agora porque eles estavam fazendo planos, pastor Jaime. E os planos eram bons. Casamento, né? Estão na igreja, os dois estão fazendo a obra. Tava tudo se alinhando conforme a vontade do Senhor. Certo. Mas de repente aconteceu essa... Do nada veio essa aprovação, minha irmã. Foi, do nada, assim, a gente sem esperar, nem nada, nem sabia, nem imaginava, E nem ele nada. trabalhando de Na carteira mesma assinada. semana, Na isso, na mesma que... semana que chegou o documento do casamento, numa segunda e na sexta levaram ele preso. Foi E assim, nesse momento que essa tempestade se levantou contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua família, qual foi o sentimento assim de momento que a senhora sentiu ali? Desespero. desespero, No momento foi desespero. Aí a senhora ligou para cá para programação. Sim, eu liguei para a programação, aí falei com o pastor Jaime, falei com o pastor Ricardo também, nas vezes que eu liguei. E teve uma das vezes que eu liguei que o senhor estava aí também, irmão, na programação. E o que aconteceu? E Deus revelou, falou através... Deus falou, né, através de vocês, que essa causa que tinha acontecido, Deus estava no controle. Por mais que a gente olhasse a situação e na vista do homem, era para ele ficar ali no mínimo 1 ano, porque ele já estava sentenciado, sabe? Vários advogados, eu entrava em contato e todos eles diziam que no mínimo 1 ano ele ia passar ali, que não tinha como ele sair dali antes, eles não poderiam fazer nada que pudesse tirar ele dali antes, sabe? Era no mínimo 1 ano para cima. E quantos dias E ele aí ficou? ele ficou 2 meses e 2 dias. Ou seja, O tempo que o pastor Jaime passou. o ano de 2024 era para ser o ano do terror, não é verdade? Isso. Mas só depois que Deus aconteceu entrou com isso, providência. Deus entrou com a providência. Através de uma live que eu estava do pastor Jaime, Deus usou ele e falou, né, que eu poderia contar os dias, né? Ele já tinha usado o pastor Ricardo, disse que dentro de 2 meses
Deus ia resolver essa situação, tudo ia se ajeitar. E aí depois, em outra live com o pastor Jaime, ele disse, pode contar daqui a 15 dias. E eu contei, 15 dias dava certinho os 2 meses que o pastor Ricardo já tinha falado. E caía numa quarta-feira da semana. E aí, nada, deu quarta-feira, não saiu a resposta, mas ainda tinha quinta e sexta. Eu falei, não, Deus prometeu, ainda tem 2 dias da semana, e eu creio que Deus vai fazer dentro desses 2 dias. E fiquei ali crendo, né, esperando, porque eu sabia que, tipo, Deus estava provando mais um pouquinho, né, para saber se ia desacreditar, se ia desanimar, pelo fato de não ter acontecido na quarta-feira. E aí, quando foi sexta-feira, nos últimos minutos, que tinha ali para o juiz assinar o papel, quase 6 horas da tarde, ele entrou no processo, assinou e perdoou tudo pelo erro que ele tinha feito, né? Que não, eles levaram ele preso e tudo, mas não era para isso ter acontecido. E na hora a gente não entendeu. Só que aí, Deus, ele sabe de tudo, né? Ele levou ele lá para ele passar esses 2 anos e 2 meses, para Deus apagar tudo, perdoar tudo que ele devia, que ele tinha na justiça. Hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, não deve mais nada, não precisa mais assinar no fórum, nem nada, graças a Deus. Através das orações de vocês aí do programa. Ou seja, Deus, ele responde aqueles que clamam a ele em tempos de angústia, né, minha amiga? Isso, é mesmo, pastor. A senhora está feliz? Muito, meu Deus, né? Esse dia foi... E o casamento tá marcado para quando? Já casaram. Já casamos. Já casaram, Glória. O casamento já veio, né, minha irmã? O tempo foi assim, né, irmão? A certidão tinha um prazo de 3 meses pra gente casar. Então eu sempre falava, meu Deus, Deus já tinha falado que a gente ia casar ainda no ano passado, no dia 2024, através da vida do pastor Jaime. E aconteceu isso com ele, eu ficava, meu Deus, como isso vai acontecer? A certidão vai vencer, a gente já pagou, vai ter que pagar de novo, ficava naquela angústia, mas crendo, não, Deus falou, ele vai fazer tudo que ele nos prometeu até hoje, ele sempre cumpriu na nossa vida. E a gente crendo, sabe, não sabia como, mas sabia que Deus ele ia fazer. E quando ele saiu a tempo da gente conseguir marcar o casamento para utilizar a certidão que tinha sido paga, né? Que tinha sido atualizada. Graças a Deus, deu tudo certo. Deus fez tudo no tempo certo, sabe? É interessante, pastor Jaime. Só um minuto, irmã Érica, continue conosco na linha. É interessante você que nos acompanha. Veja bem, ela não teve orgulho, não. Ela se desesperou, sim. Ela teve um momento ali tenso. E nesse momento eu acredito, pastor Jaime, que a gente perde até o chão, porque ninguém espera, né, pastor Jaime, do nada, acorda bem e de repente recebe uma má notícia. E talvez você que está nos acompanhando aí agora, você disse, mas peraí, ele cometeu alguma coisa. Veja bem, a gente sabe muito bem que quando uma pessoa se arrepende de verdade... Não, pastor, assim... Deus, ele, né? Desculpa ali, ele interromper. Cortar, né? Ele, antes dele estar na igreja, ele tinha cometido, né, no passado. Né? Todo Só mundo que ele foi preso. Ele foi preso, passou... Quantos anos, Érica, ele passou? Quase 3 anos preso. 3 ele anos. passou. Então ele saiu de lá, já estava cultuando ao Senhor. Estava assinando, todo mês assinando, e de repente vem... O diabo vai e se levanta para acabar com tudo, não é verdade? Já trabalhando tudinho, o diabo chegou para Mas trazer algo do... O tema que nós estamos aqui na programação, irmã Érica, é justamente esse. Quem você tem sido mediante as percas? Inclusive, vou até pedir para a senhora daqui a pouco, aí a senhora pega a sua Bíblia, abra ela aí no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 24, que nós vamos já ler aqui para todos, né? Todos que estão nos acompanhando, eles vão ver qual é o teu posicionamento, qual é que deve ser o posicionamento de quem está perdendo. E a senhora exatamente tomou a decisão certa. A senhora ligou para cá, obedeceu a direção que saiu de Deus para a tua vida, não minha, não do pastor, que não é pastor Jaime. Eu não posso nem me orientar, né? Porque tirar os outros. Se não for a misericórdia de Deus, quem somos nós, né, pastor? Verdade, pastor. E a senhora recebeu a orientação, seguiu direitinho a orientação
E hoje a senhora pode dizer que Deus entrou com a providência. É ou não é verdade, minha amiga? Verdade, Deus fez o que o homem jamais poderia fazer, né? É um Jamais. exemplo, pastor, porque o tema que qual o senhor está abordando aqui, nós estamos abordando aqui, que ela tomou as atitudes certas em tempo de perca. Tem muita gente que está perdendo e continua perdendo. Tá com orgulho, né, Está pastor? com orgulho, Tem não gente se que humilha. sabe, pastor, tem gente que sabe que a solução pro problema dela é vir até Deus. E até Deus. Só que aí o orgulho não deixa. Verdade. É ou não é verdade? A senhora concorda com a gente, dona Érica? Concordo. O orgulho tem mantido muitas pessoas no fundo do poço, não é verdade? É verdade. E assim, era o que o inimigo queria, né? Ele fez, por mais que a gente estava buscando, estava tentando de ajeitar o casamento justamente para ficar tudo certinho ali na igreja A e bênção, tudo. né? E ele quis abalar, Até quis porque fazer isso nessas para horas fazer a a gente gente pensa parar. logo assim, né, irmã Érica? Nessas horas a gente pensa logo assim, peraí, mas eu tô buscando a Deus, em vez de tudo ficar dando certo, aí vem essa bomba. É ou não é verdade? Nessa hora a gente pensa até que É Deus verdade. não existe, é ou não é verdade. verdade? É verdade, a gente fica, meu Deus, por que que isso aconteceu? Se a gente está tudo certo, tá buscando, tá? A gente fica questionando Deus, né? Sem entender o porquê ali Interessante, do que pastor, tá acontecendo. que o povo, quando sai do Egito, era para ele passarem 40 dias e prolongou o tempo, 40 anos, tudinho, para eles chegarem lá, primeiro avistar. Interessante que em tempo de, mesmo que tava marcado o casamento, estavam trabalhando, estava tudo dando certo, estavam Tava para a na igreja, na igreja tudinho. Então eles passaram por essa dificuldade aí, só que o inimigo achou que eles iam desistir de Deus, desistir de tudo. E tem Verdade. certas situações que Deus permite para provar o homem. Para ver onde está firmada a fé da pessoa. E né, isso, e nesse tempo de perca aí, tem muita gente que se precipita, larga